Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez aqui para esse vídeo de domingo. Muito obrigada pela sua presença. No vídeo de hoje, vamos mostrar algumas suculentas que estão na chuva e um remanejo que eu sempre tenho que fazer aqui nesse período de chuva, exatamente por causa da forma que eu cultivo as minhas plantas. Então, convido vocês a estar comigo em mais esse vídeo. Sejam bem-vindas e bem-vindas ao meu canal. Então, para falar sobre os remanejos que eu preciso fazer, eu vou falar primeiro sobre a minha forma de cultivo e o meu substrato. Primeiro, vamos à minha forma de cultivo. Cultivar suculentas é uma alegria, é um prazer, é um sonho, né? Porque a gente acaba apaixonando por essas meninas, elas ficam sempre muito bonitas. E a minha forma de cultivo faz com que eu tenha ainda mais alegria de cultivá-las, porque é uma forma de cultivo muito básica, onde eu não preciso estar com grandes investimentos, eu cultivo a sol pleno no fundo do meu quintal e tenho também um jardim na frente lá do meu quintal. Então, a minha forma de cultivo é muito comum, é simples, é básica, é no tempo. Então, é uma forma de cultivar suculentas bem rústica, né? Bem rústica mesmo. Por que que eu chamo assim? Bom, porque além de ser de forma bem rústica, bem assim, natural, eu cultivo as plantas no tempo, né? No tempo. Então, além disso, eu uso também um substrato que é um substrato comum. É um substrato que nada mais é do que terra do meu quintal, esterco de curral e carvão moído. As suculentas estão sempre muito bonitas, mas nessa ocasião é notada, né, por todos que é uma ocasião chuvosa, então requer um cuidado maior, né? Um cuidado maior com as suculentas. Então, muitas vezes é necessário fazer um remanejo. E vou falar um pouquinho sobre esse remanejo, né, das suculentas que eu tenho feito aqui. A vida está bem corrida para mim, alguns problemas de saúde e também muito trabalho. Então, a gente fica um pouco limitada, né? Mas as suculentas, guerreiras do jeito que são, elas sempre nos surpreendem, né? Então, passamos por um período de chuva já bastante dias aqui. E são chuvas torrenciais, igual tem acontecido na grande parte do país, não é verdade? Então, às vezes acontece do substrato encharcar, às vezes acontece delas encherem bastante o vaso, como aqui, ó, e acaba que uma planta dando sombreamento para outra planta, o que constitui um risco de podridão, de fungo, né? Então, esses inconvenientes sempre acontecem nesse período de chuva, especialmente quando os vasos estão super lotados, né? E como eu uso o substrato do quintal, né, do fundo do quintal, a terra vermelha, arenosa, acontece da planta também ficar encharcada, né, do substrato ficar encharcado. Então, o que que eu faço? Eu costumo fazer um remanejo. Às vezes acontece de eu ver que está tão encharcada, eu posso fazer uma poda, eu posso trocar de lugar, alguma plantinha. Aqui, por exemplo, eu fiz isso hoje. Vocês notarão que tem alguns espaços vagos ali. Por quê? Porque eu modifiquei, né? Mudei a planta para um lugar onde elas vão receber mais luminosidade. Vou mostrar para vocês. Já mostrarei e quero mostrar também que aqui nessa bancada que estava super cheia, eu também tive que fazer um remanejo. Mas antes de mostrar para vocês para onde eu transplantei, levei as plantas para deixar elas no local mais luminoso, eu vou mostrar para vocês o que ocorreu aqui, olha. Algumas das plantinhas eu já fiz isso, gente, ó. Fiz o replante, tirei, na verdade, não é o replante, retirei da planta, retirei, olha. Já está aqui nascendo raízes aqui, ó.
aqui entre a tábua aqui do pallet, né? Então, isso pode acontecer muito, de eu precisar retirar alguma planta do substrato. Essa aqui eu não retirei, mas aqui, por exemplo, eu também já transplantei essa daqui, ó. Exatamente por causa do lugar, né, que elas estão ficando encharcadas. Essa daqui é a Dix Pink. É uma planta muito bonita, mas que já precisou de um replante agora, bem nessa época chuvosa. Exatamente para não ficar muito encharcada. Olha, como que tá linda essa calanchoe aqui. Essa é a aurícula, né? Aqui tem a minha Echeveria Equador, que é muito linda também. E a aurícula. Aqui eu tenho essa verruguenta, que é um luxo, gente, tá enorme. Essa é a Blue Metal. Olha as carúnculas, que trem mais lindo. Agora, pode acontecer da gente perder planta, né? Pode perder. Agora mesmo eu tô temendo perder essa daqui, ó. Essa daqui é a Magic Red. Ela pulou algumas plantinhas, algumas folhinhas, melhor dizendo. Olha aí, ó, tô retirando. E também tem essa daqui, que é a Dark Vader, que está toda cheia de sinal nas folhas, o que indica a presença de fungo. Mas isso devido à chuva, né? Bom, então são inconvenientes que vêm e que precisa, às vezes, de fazermos um remanejo. Olha, acabei de notar aqui uma pintinha, duas, na minha Pink Dona, que estava bem colorida, cheia de filhotes já, mas eu noto que ela já está ficando um pouco hidratada além da conta. Bom, uma outra planta também que eu precisei cuidar foi a minha mandala, veja. Veja aqui, olha, eu hoje fiz uma poda, exatamente porque estava apodrecendo as folhas, né, daqui de baixo, olha. Então, eu fiz essa poda exatamente para evitar de perder esse bebê lindão aqui, que é filhote da minha mandala. Tem esses outros filhotes, olha o que eu fiz. Dei uma tombada no vaso, entendeu? Exatamente para não encharcar. Então, o substrato aqui ainda está bom, está escoando a água. Algumas folhas que vão super encharcando por baixo, elas folgam, né? E a gente retira e tá assim. Então, são alguns procedimentos que a gente vai precisando fazer para evitar de perder plantinhas na época de chuva. Aqui, por exemplo, tenho algumas que eu preciso tomar providência urgente. E farei isso já já. E aqui eu tenho a mandala mãe. A mandala mãe ainda está bem, mas eu já vou tomar uma providência para poder desplantá-la também. Então, são procedimentos que eu faço aqui exatamente por cultivar no tempo onde não tem assim um local onde eu posso estar colocando as plantas, ou eu não uso sombrite e nenhum tipo de cobertura. Então, alguns procedimentos são necessários para poder evitar de perder suculentas, né? Agora eu vou mostrar onde coloquei a maioria delas ali para tomar um pouco mais de sol. E aqui estão, olha, aqui nesse canto, gente. Então, aqui pega bastante claridade. Agora, o sol já está bem ali, mais, né, bem entrando ali no horizonte. Mas eu tive que colocar algumas suculentas aqui, nessa parte aqui do meu jardim, que é a parte que mais pega sol e mais pega claridade. Então, olha só, eu coloquei algumas que eu notei que já estava precisando, né, de alguns cuidados, que era para poder não perder, né? Não correr riscos. Então, eu coloquei aqui nesse canto, né? Já tinha algumas aqui, olha só, crescendo, estão muito grandes. Então, essa parte aqui do meu jardim é a parte que mais pega sol. Então, quando estamos nesse período, olha aí o sol, olha, já é tardezinha. Então, quando estamos nesse período onde precisamos tomar algumas providências, né, por causa da chuva, então sempre tem aquele cantinho no nosso jardim que tem mais claridade, que tem mais sol, né, que pega mais sol. Então, aqui em casa é assim, eu preciso estar tomando, né, fazendo esses procedimentos para ver se eu
não perco plantas, né? Nesse tempo em que tá difícil para eu cuidar com mais frequência. E também por causa da chuva, né? A chuva tá bem assim frequente aqui e chuvas torrenciais. Olha aí, ó. Aqui tem a panela de barro com suculentas. Sempre tem cuidar. Olha, gente, sempre tem uma folha ou outra apodrecendo. E aqui tem outra panela, essa aqui tá um luxo, olha, bem colorida mesmo pelo sol. E tá bem grande, as suculentas estão bem viçosas, olha esse aveloz, que perfeição de Deus. Aqui tem uma híbrida, aqui tem um pachifito, olha essas crássulas, sedum bronze e sedum gilva, perfeitos, né? Então é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, onde eu mostrei algumas dicas, né, que eu faço aqui, só para vocês entenderem direitinho os procedimentos que eu faço aqui no jardim, para mim poder estar mexendo nas plantas para evitar que elas venham a sofrer, né, sofrer por superidratar na chuva. Olha a crássula capitella campifari como está linda, né? Bom, então, revisando, entre alguns dos procedimentos que eu faço, o que eu faço? Eu dou uma mudada, né? Trago algumas plantas para um local que pega mais claridade. Pode ver que aqui, ó, tá de tarde, olha o sol aqui, ó. Então, tava tomando sol agorinha, e aí o sol já entrou mais um pouco. Então, eu trago para o jardim onde tem mais claridades, outras eu desplanto, como é o caso aqui da mandala, e faço a poda. Aqui foi na hora que eu fui cortar, cortou um pouco da folha. Essa daqui, por exemplo, já tem alguns dias que eu cortei o caule, já cicatrizou e já tá vindo raízes. Então, são esses os procedimentos. Ou eu podo e deixo aqui sem plantar, ou eu retiro do vaso, né? Como o caso de algumas aqui, como por exemplo essa Magic Red que tá aqui. Então, tudo isso eu faço para evitar de que elas venham a encharcar com a água da chuva que tá torrencial aqui no momento. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui vendo esse vídeo, que vocês que compartilharam, minha gratidão. Vocês que curtiram o vídeo, minha gratidão. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!